O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Vinícius, investigador da Polícia Civil de São Paulo. Ele trabalha na divisão antissequestro da Polícia Civil há 26 anos e participou da resolução dos casos de sequestro mais famosos do país. Ele vai contar pra gente a história de alguns destes casos, então você já sabe, serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos conversar com o Vinícius, que é da Divisão de Antissequestros de São Paulo. Tem muita história massa para contar. Mas antes de iniciar a conversa, quero que você que esteja aí na batalha querendo fazer um concurso para entrar na polícia, ou às vezes nem começou, mas não sabe como iniciar essa jornada dos estudos, conheça o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. O método Seja Aprovado vai te ajudar a se organizar para o seu concurso policial. Se você não sabe como começar ou se você está todo perdido, está estudando de qualquer jeito, nem responde questões, vixe, você está com problemas. Então conheça o método Seja Aprovado clicando no link da descrição do vídeo e tem desconto para você que acompanha o Café com a Polícia no cupom de desconto Café com a Polícia. Cupom de desconto Café com a Polícia. Vai lá e entra para o método Seja Aprovado, beleza? Então vamos agora falar com o Vinícius. Beleza, Vinícius? Seja bem-vindo ao Café com a Polícia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí o convite e espero contribuir aí com vocês com histórias e com o que eu puder aí ajudar a galera que quer virar policial. Acho que é legal ter essa conversa, né? Porque a polícia inspira muita gente, né? Então com certeza. Vai ser legal demais. E para começar, Vinícius, você não nasceu policial, né? O que você fazia antes de ser policial e o que te deu na cabeça para querer entrar na polícia? Pô, vamos começar desde moleque então, né? A polícia sempre foi um sonho para mim, desde pivete, desde que eu lembro das brincadeiras aí. Pô, na hora de brincar de polícia e ladrão, eu queria ser polícia mesmo e tal, pegava os moleques, era um barato. E a gente foi crescendo, vendo filme, acho que cinema inspira todo mundo, né? Mais tarde a gente vem a ter um choque de realidade aí, de perceber que a polícia não é aquilo, não tem nada a ver com o que a gente encontra, né, na ficção, né? Mas antes de ser polícia, cara, o meu último emprego antes de ser polícia eu trabalhava numa autoescola. Então eu fazia a matrícula da galera que queria tirar carta. Então o pessoal sentava na minha frente, eu malhava o cara, malhava a tiazinha para tirar a carta e tal, fazia inscrição, levantava a autoescola. Tinha que vender, tinha que ser vender. Um vendedor ali. Tinha que vender, era legal, era bacana. Aí, quando que surgiu a oportunidade de fazer o concurso e entrar? O concurso, cara, foi assim que eu completei os 18 anos. Eu entrei muito cedo na polícia, entrei dos 18 para os 19 anos. Prestei um concurso quietinho, não sou de família de policiais, né? Meu pai é músico, era operador, sempre trabalhou demais, ele era operador contábil de dia e músico à noite. E minha mãe secretária, então uma família que não tinha contato nenhum com polícia. E eu com aquilo já retraído, de moleque queria, não contava pra ninguém e tal. Apareceu o concurso em 97. Eu já estava no primeiro ano de Direito, porque eu almejava também ser delegado, né? Esse era o plano inicial. E prestei aquele concurso, eu estava com matéria fresca ainda da própria faculdade, né? Do próprio vestibular na época. E prestei um concurso, foi um concurso grande em São Paulo, que eram salvo engano, 1.300 vagas, 1.200 vagas quase. E prestei o concurso, para minha surpresa foi muito de boa, na época também não eram as matérias que são hoje. Na época era português, matemática, história e geografia. Qual ano que era? 97. Foi 97. IP1 97, é isso aí. E aí passei com certa facilidade, daí veio a fase da entrevista, a segunda fase e tal, tudo mais, a prova oral. E não contei para os meus pais, né? Eu fui contar somente depois de aprovado. Aí eu contei realmente, minha mãe queria me pôr para fora de casa, não, filho meu não vai passar esses perigos, loucura. O meu pai já tinha uma cabeça mais sossegada, né? É isso mesmo que você quer, então Deus te abençoe, vai dar tudo certo. E deu certo, graças a Deus, até hoje aí, foi muito legal. Tua mãe não te botou para fora de casa? Não botou. Ela não dormia no começo, né? Ainda mais pro local que eu acabei sendo designado para trabalhar. No começo ela não dormia muito enquanto eu não chegava, na época eu morava com eles ainda, mas depois foi acostumando e foi vendo que era o que eu queria mesmo. Graças a Deus a gente tem aí teve uma vocação para isso, então foi Qual que foi a tua primeira lotação?
Minha primeira lotação. Fui direto, saí da academia de polícia e fui direto para o antissequestro. Ah, tu foi mesmo direto? Fui direto, até... mas foi por insistência minha. Uma história até de certo ponto engraçada, né? Você sai da academia de polícia, você não sabe ao certo para onde você vai, né? Naquela época, alguns até sabiam, alguns sabiam que conseguiriam ir, porque tinham amigos que poderiam ajudar a puxar. Não era o mesmo tipo de procedimento que existe hoje na polícia, né? E eu tinha o sonho de ir para o GOI naquela época. Eu queria sair da academia e ir para o GOI, que era o Grupo de Operações Especiais aqui de São Paulo. Só que durante a academia eu descobri exatamente o que o GOI fazia, né? Eles faziam rondas, mais ou menos como a PM, né? Uma polícia mais operacional nesse sentido. Aí na época ainda cuidavam do cadeião de Pinheiros, etc e tal. E durante a academia eu falei, opa, não é o serviço que eu quero fazer, né? Senão talvez tivesse ido para a PM, talvez tivesse procurado um outro sentido. Muito operacional não era a tua... Vamos chegar nessa parte, é legal por conta disso. E aí eu fiquei meio sem chão, sem saber para onde eu ia e tal. Fiz um amigo na academia de polícia que ele tinha um irmão que trabalhava no Garra e tal. Eu falei, pô, legal, se eu conseguisse ir para o Garra, eu ia adorar, porque já é um lugar mais ligado ao crime patrimonial. O Garra também é um serviço operacional, vocês devem conhecer aqui de São Paulo, mas tinha uma outra particularidade diferente do GOI. E queria ir para o Garra, só que no meu concurso da academia inteira, que na verdade o concurso foi de 1.200 vagas, só passou acho que 930, então desses 930 parece que tinha 2 vagas para o Garra, né? E meu amigo estava tentando me puxar para que eu fosse, mas também não conseguiu. Ele conseguiu ir, mas não tinha a vaga para eu acompanhar, né? E eu fiquei meio vendido. E nesse meio do caminho eu parei no DEIC, né? Eu tinha 19 anos. Eu aparentava ter acho que uns 15 de idade, muito moleque, muito criança, né? E eu pensei, pô, o que eu vou fazer no DEIC? Como é que eu vou chegar no DEIC? Os caras, lá só tem leão, só tem polícia dinossauro, cara bom, cara que lenda na polícia. Eu fiquei meio temeroso nesse sentido. E veio a cartinha. No final da academia você recebia a sua designação mesmo. A minha era para ir para Divecar. E eu falei, pô, mas não sei nada de carro, o que eu vou fazer na Divecar, né? E no meio da minha paraquedice toda, não sei se vocês usam esse termo em Santa Catarina, mas dá para entender. O polícia quando chega ele é paraquedas, ele é o calça branca, né? Eu fui conversar com a chefe dos tiras do DEIC na época, né? Sem saber a importância também que tinha o chefe dos tiras do DEIC, né? Era a Mércia, eu lembro até hoje o nome dela. E eu cheguei na mesa dela e falei, pô, Mércia, eu não quero, minha cartinha tá aqui, eu não quero, tá me apresentando, eu não quero ir para Divecar, eu quero ir para algum outro lugar, me ajuda, quero ir para o Garra. E ela, não, Garra não tem vaga, não tenho como te pôr no Garra, etc e tal. E eu, um menino, né, muito inexperiente e tal, e conversando com ela e tal. Daí ela falou, tá bom, moleque, para onde você quer ir? Fala para onde você quer ir. Eu falei, eu não sei, eu não conheço nada da polícia e tal. Tá vendo? Você nem sabe pra onde você brigou comigo ali, né? Me deu uma dura, né? Me deu uma dura. Ali. Muito bacana. Aí eu sei que a Câmara falou, olha, existem tais locais aqui no DEIC. Pra onde você quer ir? Quero ver se você se enquadra em algum. E ela falou do antissequestro. Quando ela falou do antissequestro, na hora me deu um estalo assim, quero ir. Ela falou, não, mas pro antissequestro você não vai, porque a chefe do antissequestro já passou aqui, já escolheu quem vai. E eu não posso te mandar para lá. E aí eu comecei a pesar na dela, assim, muito cara. E eu pesei na dela, e eu falei, não, chefe, pelo amor de Deus, me manda para lá, a senhora vai ver que eu vou ser bom lá, etc, etc, e tudo mais. E fomos conversando, e eu sei que eu acabei convencendo ela a me mandar para o DAS, né, de um grupo de 8 que tinham sido escolhidos. Eu não fui escolhido, né, não fui apresentado a ninguém lá, e eu cheguei no DAS no dia seguinte, aí, ao que todo mundo se apresentou, e ainda não era escolhido, né? Aí veio mais uma barreira para mim. Eu falei, pô, tô chegando aqui, moleque de tudo, criança de tudo, e não vou me segurar, né? Porque tinha muito isso na polícia antigamente também, né? Você chegava num local, pô, você não conhece ninguém, ou você não tem a qualificação que o pessoal acha que você tem, e eu sabia que eu era muito calça branca, muito moleque na época, e por sorte, vamos dizer assim, naquela época que eu cheguei, na semana que eu cheguei, houve um sequestro
que já era uma quadrilha conhecida do pessoal antigo, lá do DES antigo, era Delegacia Especializada Antissequestro, não era DAS ainda, como é hoje, que é divisão. E eu sei que a grande maioria dos investigadores foram para Campinas trabalhar nesse sequestro e ficaram os 8 paraquedas, 9 comigo, com mais acho que uns 4 policiais antigos, né? E estourou um sequestro em São Paulo. E aí a turma dividida, o pessoal que tinha ido para Campinas continuou trabalhando lá e nós começamos a investigar aqui em São Paulo, né? Logicamente, sob o comando dos delegados da época. Na época eu fui trabalhar com o Dr. Marcos Carneiro Lima, que foi, inclusive, anos depois, delegado-geral, aí, uma pessoa de grande estima, posso dizer que um dos professores que eu tive no quesito sequestro, né? Que muito bem me acolheu na época. E nós ficamos trabalhando naquele caso e tal, até um momento que se descobriu um provável local que ia ter uma ligação. Naquela época não existia celular, ou se existia era aqueles celulares que custavam 3 salários do policial, então era muito difícil você ter um celular naquela época, e as ligações de sequestro eram de orelhão. E nós descobrimos um local que possivelmente ia ter uma ligação, e naquele local nós fizemos campanas e tal. Era uma cidade, inclusive fora de São Paulo, chamada Juquitiba. Orelhão, esse pessoal mais jovem não Orelhão, sabe. A galera jovem não sabe nem o que é, depois né? dos anos 2000, não sabe. Era o telefone público, né? Saudades. E nessa situação, num determinado momento, a gente campanando de longe aquele orelhão, uma equipe grande. Chegou um carro, era um Del Rey na época, a molecada também não vai conhecer. Era um Del Rey, esse Del Rey parou do lado do orelhão e ficou ali, não fez ligação, ficou só parado. A gente achou aquela situação estranha, né? Era um orelhão que já tinha tido uma ligação, numa das dezenas de ligações que teve, ele já tinha sido utilizado. E na campana nós percebemos que tinha um motorista mais um passageiro no carro e alguma coisa se mexendo no banco de trás, né? E a campana continuou por algum tempo e tal, e eles não desciam do carro para fazer ligação também, aquilo muito estranho, um local muito ermo e tal. Juquitiba é uma cidade do lado de São Paulo aí. Bairro das Palmeiras na época. Esse orelhão ficava do lado de uma igreja, um local totalmente ermo, assim, inclusive aí caminho para Santa Catarina, na BR ali, né? E num determinado momento, o nosso delegado titular, o Dr. Maurício Guimarães Soares, decidiu que a gente deveria abordar aquele orelhão, aquele carro no orelhão. E aí a equipe inteira abordou. No momento da abordagem, aqueles 2 que estavam no carro reagiram, né? Então, um já saiu atirando do carro, ele foi alvejado no joelho, ali ele ficou, e o outro que fingiu que estava dormindo, estava com 2 revólveres, uma pistola e um revólver, não me lembro bem na época, e ele também sai atirando do carro. E foi um momento... Vocês já tinham dado voz de polícia? Não, chegamos abordando com a segurança, né, já tomada, mas o cara foi pro tudo ou nada, né? Acho que o cara pensou, o sequestro é um dos crimes de maior pena, né? Então o cara sabe que se ele for preso, ainda mais com a fama que o DAS sempre teve aqui em São Paulo, ele sabia que era cadeia, né? Ou de qualquer maneira, ele saiu atirando do carro. E foi uma situação que nem todos os policiais foram para cima. E eu lembro que eu atirava muito mal na época, eu tinha 1 semana de polícia. Essa ocorrência foi realmente acho que 1 semana, não passou de 10 dias que eu estava no sequestro. E virgem ainda, bem calça branca. Totalmente, não sabia atirar, imagina. E nessa situação eu lembro que eu descarreguei minha Glock no cara, né? E acho que uma questão assim de 8 metros, talvez, não mais do que 10 metros. E o cara atirando, e ele começou a correr e dando tiro para trás, e a galera ali tomando conta da situação do carro, até porque o desfecho foi muito legal, porque aquele vulto que a gente viu no banco de trás do carro era a vítima de sequestro, que era um senhor de 80 anos. Nossa, né? Então, um alvejado ali, a vítima no carro e o cara correndo, atirando para trás, e não foi todo mundo que foi para cima. E eu acabei indo para cima, descarreguei minha Glock nele. E era uma rua que era uma rua que ia até o final, com uma outra rua que tinha algumas casas, e o cara correndo, a gente correndo atrás, correu mais uns 2 ou 3 comigo e tal,
e é aquela coisa de paraquedas, né? Sem treinamento, visão de túnel, né? Indo atrás do cara e tal. Eu sei que quando eu dei por mim, eu tava com o pé no mato já entrando atrás do cara que se evadiu. E aí o Ventania e o Cazu, o Ventania inclusive é nosso chefe hoje na divisão de sequestro, o Cazu é chefe de departamento. Eles me seguraram e falaram, não, Vini, parou, daqui não se vai, o cara já está no mato, a gente não está enxergando e tal e tudo mais. E voltamos para a situação do carro. Quando nós voltamos na situação do carro, nós vimos que tinha sangue num determinado momento que o cara chega a cair, né, ele cai e sai catando o cavaco, então achamos o revólver, aquele espirro de sangue no local. E voltamos mais 50 metros para trás, fomos ao carro que estava a vítima, já estava todo mundo comemorando a soltura da vítima e tal. E aquele se evadiu, perfeito. Com esse que foi alvejado, esse nos levou ao cativeiro ainda, foram presos na época mais umas 4 pessoas no cativeiro, acho que 2 mulheres e 3 caras, alguma coisa assim, umas 5 pessoas. Então nós tivemos a vítima libertada, o cativeiro descoberto, as prisões e perfeito. Após o estouro do cativeiro, que ficava a alguns quilômetros dali, nós voltamos para esse local do Orelhão, encontramos a PM. E para nossa surpresa, a PM, pô, vocês estão dando sequestro? Legal, nós achamos a vítima. Vítima? Como assim? Não, é a vítima. Ele falou que era vítima de sequestro, estava baleado, achamos ele com as vísceras na mão, levamos para o hospital. Pois bem, esse era o cara que saiu atirando na gente. Ele ficou 8 horas em operação, um mês depois ele estava em pé prestando depoimento, né? Então acabou sendo salvo aí para cumprir a pena dele, muito bem cumprida. E eu acho que essa situação fez com que eu caísse na graça da galera do antissequestro, porque viram aquele moleque aquela criança indo atrás do cara, indo para cima mesmo e tal, talvez até por um erro, pela visão de túnel, né, pelo ímpeto aí. Antes de resolver a situação. Resolvendo a situação, né? Resolvendo, porque as canas de orelhão, né, na verdade no sequestro eram assim antigamente, né? Então você pegava o sequestrador no orelhão, raramente você pegava a vítima no orelhão, como foi esse caso, mas você pegava o cara e o cara te levava para o cativeiro, para você estourar o cativeiro. E ali eu acho que eu caí nas graças e consegui ali criar raízes entre os antigões do antissequestro, entre os dinossauros, entre a galera toda aí, que me ensinou dali em diante a trabalhar realmente com sequestro, né? A delegada ficou sabendo provavelmente desse caso aí logo depois, desse teu primeiro caso que tu foi pra cima? Não, aquela delegada que te deu bronca? Não, a que me deu bronca era a Mércia, ela era chefe dos tiras, era investigadora também, né? Acredito que soube, mas não reportou nada depois, eu não me recordo dela ter reportado nada. Mas entre ali ao pessoal do antissequestro, aí eu percebi que eu tinha sido muito bem aceito e tudo mais, e aí eu sei que eu finquei as raízes e consegui permanecer lá por muito tempo. Voltou pra casa felizão com o trampo, né? É um misto Pô, quando você salva alguém, ali foi a primeira situação, né? Foi o primeiro cativeiro, vamos dizer assim. Quando você salva alguém de sequestro, realmente é uma situação assim que, pô, eu acho que todo policial merecia passar por isso pelo menos uma vez na vida. É uma coisa inexplicável, você chora com a família, é muito bacana realmente, é muito bacana. Que massa, cara. E tu contou essa história depois pra tua família, que não queria que tu fosse polícia? Eu sempre dividi muito o mundo policial do mundo dentro de casa, né, da minha vida particular, né. Sempre procurei não levar problema da minha vida particular para a polícia e muito menos trazer alguma coisa da polícia para dentro de casa. Eu nem poderia contar uma história dessa para minha mãe, porque senão ela me amarrava, não ia deixar eu sair no dia seguinte para trabalhar, né. Mas com o tempo a gente foi contando algumas histórias, provavelmente ela vai ver o programa, vai ficar sabendo de mais essa e tal. Mas tiveram bastantes aí, teve bastantes histórias aí. E teu sentimento depois, já teve uma troca de tiro na primeira semana, você pensou, que massa, quero mais, bora pra cima, ou tu ficou, caralho, onde é que eu vim me meter? Como é que foi pra ti pessoalmente? Bom, a gente tem que analisar a situação, eu procuro analisar a situação sempre por diversos ângulos, né? A situação do sucesso não tem nem o que falar, foi um sucesso, foi perfeito, uma puta ocorrência, foi muito legal. Mas a gente tem que analisar os erros também, né? Então ali eu percebi que tinha recém saído da academia de polícia, né?
onde o treinamento próprio na academia de polícia naquela época também era muito deficitário, né? Não tenha dúvidas disso, mas ali eu percebi que eu não sabia atirar, né? Então dali você começa a corrigir os erros que você teve, a visão de túnel, que pô, será que eu deveria ter ido atrás do cara naquele ímpeto todo e tal, daquela forma? Será que não teria uma outra forma para eu ter feito? Então dali você começa a estudar e lógico, você muda um pouco a forma de agir, né? E você vai aprendendo com os antigos, né? Isso daí não tenha dúvida. Acho que mais ou menos. E quando tu saiu correndo atrás, tu foi sozinho atrás do cara? Ou eu era o primeiro e acho que atrás de mim eu lembro que tinham outros policiais, mas não todos, né? Não foram todos que foram para cima ali naquela situação, né? Teve polícia que ficou... Teve polícia que deu atenção para a vítima naquela hora, foi verificar quem era que estava ali atrás do carro, teve polícia que foi atender o primeiro baleado, que levou um tiro no joelho e tal. Até que tu falou, teve polícia que não foi para cima, deu a entender, pareceu que tipo... Viu que teve tiro e se escondeu no carro. Eu não percebi se alguém se escondeu, até porque eu estava ali na minha função. Nem dava para perceber. Mas seria natural que alguém também tivesse, porque pô, você acabou de sair da academia de polícia, não é todo mundo que vai botar o peito e nem deve, é um conselho que eu dou, não coloquem mesmo, né? Você tem que tomar umas medidas aí de segurança, é a sua segurança, é a segurança dos seus parceiros, então... É como eu disse, eu era um paraquedas, talvez tenha sido até um erro da maneira que eu fiz, mas que trouxe um sucesso legal aí, foi bacana. Você que está um tempão na divisão de sequestro, qual foi o sequestro mais longo que tu já pegou? Mais tempo conseguiram manter a vítima? Eu não vou falar o nome da empresa, o nome das pessoas, talvez até para não expô-las, né? mas eu tive um sequestro muito marcante, não só para mim, como para o antissequestro inteiro, que foi do dono de lojas de imóveis, né? Acho que foram 72 dias. Pô, é tempo, hein? 72 dias, era uma menina de 12 anos sequestrada, né? Era a caçula daquela família. E um sequestro absurdamente tradicional, para uma pedida extremamente alta na época, era uma pedida de 10 milhões de dólares. Né? Foi um sequestro que teve muita coisa marcante, porque é uma família muito tradicional de São Paulo. A menina foi pego saindo da escola para o apartamento da família, que era um quarteirão de distância. Então, da porta da escola até a porta do prédio, eles pegaram essa menina ali, seguraram ela, colocaram dentro acho que de uma van escolar na época, andaram alguns metros com essa van, já trocaram de carro. E essa família, ela tinha um seguro sequestro, né? Naquela época, na grande época de sequestros em São Paulo, tinha um banco internacional aí, uma seguradora internacional que fazia seguro anti-sequestro. Então, você era um empresário, você pagava um valor por aquele seguro e você tinha os membros da sua família segurados até X valor, que era o caso dessa família. Só que para esse seguro ter validade, a empresa internacional mandava um negociador estrangeiro. Talvez o ano tenha sido 2004, 2005 mais ou menos esse sequestro. Eu já tinha alguma experiência, já negociava, né? E eu fui negociador desse caso. E eu me recordo que durante 11 dias, tudo que eu falava com o empresário, ele entendia como certo, mas ele não precisava economizar, vamos dizer assim, até porque o seguro estava pagando aquele sequestro, né? Só que a gente sabe que o que termina um sequestro não é dinheiro, né? Em contrapartida, o negociador estrangeiro que veio para cuidar desse caso, ele vem com uma outra escola de sequestro, né? Ele vem com a escola americana, que já se coloca um alto valor na vítima como forma de preservar a vítima, né, no cativeiro. E a gente não, a gente negocia de uma outra forma. Porque a gente entende, né, sociologicamente, a gente entende o ladrão, né, o bandido brasileiro. A gente sabe como ele pensa, ele vive a nossa realidade, ele não vive a realidade do cara lá de fora, né? Então tudo que a gente deu de sugestão, o pai seguiu ao contrário. Quando chegou no 11º dia, o sequestro ali já estava se desenrolando, dos 10 milhões iniciais, o sequestro estava fechado em 500 mil.
R$500 mil de reais, salvo engano eram reais. E eu falei para aquele pai, falei, olha, vamos dar um jeito de renegociar isso, porque a sua filha não vai voltar. E esse dinheiro que você está pagando vai financiar a continuação do sequestro dela, né? E o pai falou, olha Vinícius, eu entendo tudo que você está falando, eu agradeço, mas o meu coração de pai está mandando eu pagar. Minha filha vai voltar, né? Tudo bem, não é porque ele não fez o que a gente pediu que a gente vai deixá-lo na mão. A gente acompanhou, fez tudo direitinho, auxiliou durante esse pagamento e tudo mais, mas ele quis pagar, não teve jeito. E na noite que ele pagou, a filha não voltou. Passou uma outra noite, a filha não voltou e eu chegava naquela casa, tinha uma mesa que dava umas 3 dessa daqui que nós estamos falando, lotada de doce, de brinquedo, para quando a menina chegasse, né, ser acolhida daquela forma e tal. Aí quando chegou na terceira noite, nós pedimos que a família desfizesse aquela mesa, porque aquela mesa já estava fazendo mal para o pai, mal para a mãe, né? Desfizesse aquela mesa e a partir daquele dia o pai seguiu à risca tudo que nós solicitamos, né? Depois de uns 15 dias foi? Com 3 dias nós desfizemos aquela mesa. O primeiro contato foi 21 dias depois. Caraca. Então você imagina, você paga R$500 mil pela sua filha de 12 anos e o cara fica 21 dias sem ligar, você sem saber o que aconteceu, para onde levaram ela, se o pior aconteceu, se não aconteceu, né? Mas a gente com esperança, a gente sabendo como o sequestrador pensa, a gente falava, ele vai ligar, fique preparado, não deixe seu psicológico cair, ele vai ligar, e o cara ligou, né? E a partir daquele momento a gente voltou para o jogo, né? Então já eram 21 dias de sequestro e a gente continuou a investigação, ele começou a negociar da forma certa e o nosso trabalho como negociador hoje é ensinar as famílias como negociar, né? Porque são as famílias que vão falar propriamente, né, com os sequestradores, hoje pelo WhatsApp ou qualquer outra forma de meio de comunicação. E quando chegou em acho que 69 dias mais ou menos, eu cheguei naquele apartamento e eu vi a mãe muito feliz. Isso foi muito assim estranho para mim, porque 69 dias. Mais de 2 meses a filha sequestrada, ela tão feliz, aí eu entrei, ela me deu um abraço. Eu até achei, será que soltaram e não me avisaram, né? Será? E ela falou, Vinícius, hoje eu acordei muito bem, eu tive um sonho muito legal, eu sonhei que você entrava por essa porta. E foi um dia que eu entrei pela porta dos fundos do apartamento, não lembro porquê, qual o motivo. E eu sonhei que você entrava por essa porta com a minha filha, ela bem, etc. Eu falei, poxa, eu vou chamar de Dona Maria aqui, né, para não falar o nome, mas, poxa, Dona Maria, que bom, a senhora pode ter certeza que isso pode acontecer, nós estamos trabalhando para isso. E a investigação, sem eles saberem, que a gente não compartilha a investigação com a família, também estava adiantada, né? E ela bem aquele dia, e eu sonhei isso, etc, e tudo mais, falei, perfeito. E nós passamos lá o 69º dia e noite com a família, não houve ligação aquele dia. E no dia seguinte a gente ia para um local que provavelmente poderia render uma prisão. E desde quando eu comecei a negociar sequestro, eu nunca quis negociar sequestro, eu nunca quis ser um negociador, né? Mas desde que eu comecei, que os delegados pediram, falaram, pô Vinícius, você tem um perfil legal, acho que você tem que fazer isso, etc e tal, eu combinei com eles, falei, beleza, então eu vou negociar. Só que quando chegar a parte gostosa da polícia, eu quero estar junto, eu quero estar no estouro, porque é gostoso, né? Quem entra na polícia é a cana, exatamente, é o momento, né? Então é o momento que a gente curte, né, do trabalho, né? Até porque negociar é muito pesado, é muito psicológico, você aguenta toda a pressão da família, você aguenta toda a pressão da própria polícia, da investigação, então você fica ali no meio do caminho, tomando tapa de todo lado, né? E aí eu combinei isso com os delegados. Então sempre que tiver próximo, né, momento de investigação, tiver próximo de uma prisão, próximo do desfecho da coisa, eu quero estar. E eles sempre cumpriram isso muito comigo, né? Nessa época, o delegado que trabalhava comigo, né, inclusive nesse caso, era o Dr. Ronaldo Sayeg. Hoje ele é diretor do DENARC.
E, Vini, amanhã então você vem com a gente, porque nós vamos estar num momento legal e tal, nós vamos tentar prender um cara, que eu acho que esse cara pode dar o cativeiro e tal e tudo mais. E eu lembro que no dia seguinte, 70 dias de sequestro, eu liguei para a família e falei, hoje eu não vou, eu tô resfriado, né? Eu nunca faltei, mas hoje eu tô acabado, eu tô resfriado, eu não vou. E o pai já estava também tranquilo, já estava experiente na negociação em si. Tá bom, Vinícius, descansa, se tiver a ligação eu te aviso e tal e tudo mais, e nós fomos pra rua. E foi bem bacana, esse caso é muito legal de contar, porque são tantos detalhes que foram legais, assim. Eu lembro que era a eleição da Marta Suplicy, do PT na época, e a gente tinha que entrar numa comunidade para conseguir chegar até a casa, aliás, na verdade era uma investigação para descobrir aquela casa do suspeito do sequestro, no meio da favela, no meio da comunidade. E a gente foi para um comitê da Marta Suplicy, explicamos a situação, pegamos adesivos, pegamos camiseta, eu tenho foto disso, mó barato. E nos vestimos ali do partido político na época e fomos para dentro da favela o primeiro dia. Naquele primeiro dia nós trabalhamos, não conseguimos descobrir o que a gente precisava. E no dia seguinte a mesma coisa. Continuo muito mal de resfriado aqui. Não vou estar com o senhor hoje, vamos torcer para eles ligarem, porque eles não ligavam todo dia também. Vamos torcer para eles ligarem, o senhor já sabe o que falar, já deixei o roteiro aí pronto. E tô doente, e lá foi o Vinícius doente de novo com a equipe. E naquele dia foi legal porque inclusive o comitê mandou as meninas, calhou de ser o mesmo roteiro e tal, e as meninas da campanha foram distribuir panfleto junto com a gente. Nossa. E num desses momentos de distribuição de panfleto e todo mundo disfarçando e a gente investigando ali, a gente identificou o sequestrador na porta de uma casa e começamos ali a efetuar a prisão e aquela correria. Daí as meninas já não entenderam nada porque nem elas sabiam que nós éramos policiais. Então era menina correndo para um lado, gente do partido para o outro, a gente catando o cara ali e saindo da situação já para poder saber dele onde era o cativeiro e etc e tudo mais. Esse cara que foi preso era um negociador, né, o sequestrador negociador, só que era uma quadrilha muito bem de planejamento. Eles não, então o negociador em si não sabia onde era o cativeiro, ou pelo menos alegou que não sabia. Então a partir dele nós prendemos mais um, para conseguir chegar em alguém que soubesse onde era o cativeiro. E aí nós fomos para esse sítio que era fora de São Paulo também, e aí estouramos o cativeiro, houve uma troca de tiros lá, os dois meliantes que cuidavam da menina no cativeiro trocaram tiros, faleceram. E naquela situação toda, daí o delegado falou, pega ela, leva para casa e tal, e aí eu cheguei no 72º dia, já era madrugada na verdade, cheguei naquela casa da forma que a mulher tinha sonhado, assim. Incrível essa história. Eu sou um cara eu sou cristão, né? A fé a gente nunca questiona, né? A gente acredita e pronto. Mas eu sou muito cético para outras coisas. Mas, relembrar isso, que a mulher sonhou exatamente como aquilo ia acontecer, na época que aquilo estava acontecendo, foi uma coisa assim, para mim surpreendente. Foi um caso que marcou demais, assim, para mim. Que legal, cara. Muito legal. A menina, como é que tava quando vocês acharam ela? Ela tava assim, cuidado, como é que tá sendo cuidada? Ela estava cuidada, né? Ela não foi maltratada em momento nenhum, né? Mas uma criança de 12 anos, longe do conforto de casa, longe do amor dos pais, é até liviano você falar que não foi maltratada, né? Só dela estar nisso, ela está sendo muito maltratada. A pressão psicológica que aquela menina sofreu, né, ficando tanto tempo longe dos seus pais e tudo mais, é lógico que isso é péssimo. Mas, para o que estava acontecendo, ela estava bem, né? Ela voltou. E no meio dessa negociação, eles faziam ela falar alguma coisa para vocês verem que ela estava viva ainda? Não, a criança eles não usaram dessa forma. Porque às vezes vocês podem desconfiar que ela já não estava mais viva e eles ainda estavam... não sei se tinha essa... O pedido da prova de vida a gente sempre faz de uma forma mais técnica, a gente não usa o termo técnico prova de vida, mas a gente dá um jeito de produzir. Então, no meio desse sequestro, a gente produziu dezenas de provas para saber que ela estava bem, né? E, em contrapartida, o sequestrador sabe que para ele obter o dinheiro no final, ele tem que mostrar que a pessoa está bem. Né? Ninguém paga sequestro se não tiver certeza que o ente querido está bem do outro lado, né?
É uma regra aí tanto para a gente como para o próprio sequestrador, né? Ele sabe que ele precisa mostrar isso para ele ter o lucro dele, né? Então a gente conseguiu aí durante esses 70 dias algumas aí, um monte de prova de vida para saber que os autores tinham algum envolvimento com a família? É outro detalhe desse caso também que eu me recordo que é o que eu falo. O negociador ele tem que estar muito bem preparado para frequentar o ambiente da família, né? Essa família morava naquela época no prédio de mais luxo de São Paulo, nos Jardins, e após a prisão desses indivíduos, né, a gente voltou para o prédio para prender um trabalhador daquele prédio. Ele era o mensageiro do prédio, ele subiu diversas vezes comigo pelo mesmo elevador, né? Só que eu também não parecia ser policial, tinha dia que eu ia de bermuda para casa daquela família. A gente faz isso porque a gente tem que se misturar ali, né, ao meio. A gente não posso chegar parecendo polícia, né? Então ele subiu diversas vezes comigo no mesmo elevador. Ele pediu para lavar o meu carro. Meu carro era uma viatura, eu não deixei, né? O prédio dispunha desse serviço, né? Eu falava, não precisa, deixa aí. Ele poderia ter lavado, percebido que era uma viatura. E, óbvio, ele ia alertar a quadrilha dele, né? Sim. E aí nós voltamos para aquele prédio no dia seguinte. A aproximação com a família, vocês cuidam disso? Tem que cuidar de tudo. Sabia. Tem que cuidar de tudo. Em muitos casos hoje a gente nem vai para o ambiente da família, a gente dá um jeito de encontrar um outro ambiente que possa ser melhor aproveitado para não correr esse tipo de risco. É que cada caso é um caso, né? Então a gente vai estudar aquele caso, de que forma a gente consegue melhor atender sem colocar a vida da vítima em risco. Né? Tá. E aí vocês descobriram que esse cara então fazia parte... Esse cara foi o cara que deu a dica para o sequestro. Né? Então aí nós efetuamos a prisão dele dentro do prédio da família, direitinho. O pai dele também trabalhava para uma outra família naquele prédio, só que o pai, uma pessoa assim completamente honesta, trabalhava 20 anos para o outro empresário lá, vizinho, e o filho metido até o pescoço com sequestro. Ele confessou? Confessou. No momento da prisão, ele falou, eu já estava esperando ser preso, eu sabia que iam acabar me delatando, né? Ele não ia sair... Falou quanto que ele ia ganhar? Alguma coisa eu não me recordo de detalhes assim desse tipo. Até porque também, o sequestrador, quando ele pede inicialmente X, ele sabe que ele não vai ganhar aquele X, né? Ele sabe que aquele é um pedido inicial para uma negociação, né? Então, os valores no final... Acho que independe, né? O cara tá ali pela atitude, ele quer o dinheiro fácil, independente que seja R$1 ou R$1 milhão, né? A família acabou depositando meio milhão, tu falou, né? Não foi depósito, foi pago, foi parte em joias que a família tinha e parte em dinheiro, em dólares, etc. Negociador estrangeiro, quando que ele saiu do pé de vocês, né? Ele não saiu do país, né? A gente não é bobo de achar que o cara mandou o cara embora, até porque é uma regra do seguro, né? Eu lembro que aquele seguro cobria até $2 milhões de pagamento. Mas após aqueles 500 mil, ele não seguiu mais o que o negociador estrangeiro falava, começou a seguir o que realmente a gente pedia. E ele não entrou mais em atrito, vamos dizer. Tudo que a gente pediu ele começou a fazer e acredito que talvez por isso tenha tido o desfecho que teve, né? Ele viu que não estava dando resultado, né? O importante para casos tradicionais de sequestro assim é as famílias perceberem que o sequestro bem pago ele vai ser pago 2, 3, 4 vezes, né? O que a gente faz na negociação não é economizar dinheiro, né? A gente mostra a dificuldade que é para se conseguir dinheiro, porque muitas vezes a família às vezes ostenta até uma vida que não leva, né? Ela não tem aquele dinheiro, aquela disponibilidade que as pessoas acham que ele tem, né? Às vezes tem dívidas, às vezes tem N coisas no meio desse caminho, né? E o que a gente faz é mostrar a dificuldade para, se eventualmente um sequestro tiver que ser pago, o que a gente não quer, o que a gente não aceita, mas se eventualmente tiver que ser pago, que seja pago uma vez só e a pessoa seja solta. Então, durante esses 11 dias foi feito de uma forma que não é a forma que o sequestrador brasileiro está acostumado. Então, recebeu fácil, se eu recebi $500 mil em 11 dias, vamos ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Concorda? É muito dinheiro, né? Então é isso que é necessário as famílias perceberem, que não é o dinheiro que vai terminar um sequestro, são outros fatores. E aí quando você subiu com a menina, você já tinha avisado antes que estava indo com ela ou não? Chegou de surpresa?
Eu não me recordo, eu acho que eu não avisei, eu acho que eu cheguei meio de surpresa, mas aí acho que foi meio de propósito mesmo, né? E eu fiz questão de subir não pelo elevador da frente, eu subi pelo elevador de trás para ser pela mesma... E como é que foi a recepção? Aí é emocionante, se eu contar acho que eu até choro, porque é sempre emocionante, cara, cada família que você ajuda, que você traz o ente querido de volta, aquele primeiro contato que a família tem com o sequestrado, é emocionante demais, cara, não há coração de pedra que suporte, você chora junto, você se emociona, porque muito legal. O crime, por exemplo, resolver um homicídio, você não traz a vida de volta da pessoa. Até a família já aconteceu de ficar muito grata, eu já trabalhei com homicídio, muito grata quando você descobre quem foi o assassino e por que matou, que é uma dúvida que a família fica muito, mas não traz a vida de volta. Vocês... Além de descobrirem quem fez, porque fez, vocês trazem a vida da pessoa de volta para essa é uma particularidade do antissequestro que é muito peculiar, né? É um ponto muito, muito forte. O sequestro é praticamente, acho que o único crime que a vítima permanece em poder do bandido, né? Do criminoso. Todos os outros crimes, eles já aconteceram, né? Então você vai investigar, você vai trazer uma resposta, essa resposta não deixa de ser menos importante do que qualquer uma outra, né? Mas o crime já aconteceu. O máximo que você vai conseguir é reparar o dano, de repente conseguir a reza aí que foi roubada, trazer de volta e tal, né? Mas se tratando de vida, se for um homicídio, você não vai trazer a pessoa de volta. Então o sequestro, você tem todas as particularidades ali para trazer a pessoa de volta viva. Você não pode errar, o seu bote não pode ser errado, tem que ser tudo muito certeiro, né? Então isso é muito legal de trabalhar com sequestro também. Bom demais. Você tem um tempo médio tempo médio de sequestro, de dias ou... Os sequestros tradicionais, que foram aqueles que aconteciam desde a época que eu entrei no antissequestro até, vamos dizer, o ano aí de 2008, 2007, eu poderia dizer que uma média de 30, 45 dias. Tá? Isso era um sequestro tradicional na época, né? Porém, lá em 2002, 2003, nós tivemos um aumento muito expressivo de sequestros, só que houve uma mudança do tipo de crime, né? Também era feito da mesma forma, arrebatavam a vítima, levavam para o cativeiro e pediam o dinheiro, né? O sequestro é isso, propriamente dizendo. Só que eles perceberam que sequestros que eles recebessem menos dinheiro em um período muito rápido era bom para eles, porque não dava tempo da polícia chegar, né? Então o que eles faziam? Eles viam a pessoa passando com um carro de, vamos dizer hoje, 150 mil reais. Então vamos pegar essa pessoa, vamos pedir 150 mil reais, vamos receber 15 em 2 dias, em um dia. Então, o que era, vamos dizer, 20 casos por ano, posso dizer que em talvez 2002, mais ou menos, foi 500 casos ao ano. Mas casos de 2 dias. Sim. Não eram casos de 40, de 50, de 72 dias como esse que eu falei. Então eles pegavam a vítima pelo carro ou por algum outro bem que elas percebiam e sabiam que ia virar rápido pouco dinheiro. Foram anos de batalha para conseguir vencer essa fase do sequestro. Foi uma época que, quando eu cheguei, nós éramos 2 equipes anti-sequestro. Nessa época nós nos tornamos 2 delegacias com 5 equipes em cada delegacia. Então eram 10 equipes ao total. O que antigamente a gente era 25 policiais se transformou em mais de 120, né? Mas conseguimos também acabar com esse tipo de crime, conseguimos reduzir muito próximo a zero e aí houve agora o PIX, né? O PIX veio a complicar bem a vida do cidadão nesse sentido, porque hoje você não encontra mais roubo a banco, né? Hoje o roubo está aqui, tá na palma da mão, o que fez fomentar também o sequestro relâmpago, né? O roubo com privação da liberdade, né? Hoje é o que está mais rolando. A legislação, eu lembro que ficou mais dura. Tu lembra o ano que ficou mais dura para o sequestro? Que eu acho que isso ajudou também a... Não, eu acho que na questão de anos de pena, eu acho que não houve mudança. O que houve foi a criação do roubo qualificado, né? Que seria o sequestro relâmpago de hoje.
Mas, pô, os juízes têm entendido que, é sequestro como qualquer outro, né? Então a canetada tem sido pesada e tem que ser, né? Porque é um crime. O crime não é só contra a pessoa que está lá, é contra toda uma família, é contra toda uma sociedade, é contra a instituição bancária, é contra tudo. Então tem que ter uma caneta pesada, né? Isso tem que... eu falo até mais, eu acho que isso poderia já ser estudado para uma mudança ainda mais severa, né? Infelizmente o nosso país, aí não quero nem entrar em questão política, questão ideológica, mas parece que tudo é feito por bandido, né? Parece que a lei é pró-bandido, não é pró-sociedade, mas acho que tinha que ser mudado isso daí, acho que tenderia a ajudar, sem sombra de dúvida. Qual o golpe hoje que está mais popular nesse sentido de pegar a pessoa, deixar a pessoa presa? Hoje é o famoso golpe do Tinder. Né? Golpe do Tinder. Golpe do Tinder, é o Pix. Você aí que tem Tinder instalado, pior que eu tenho, hein? Mas não estou usando. Todo mundo fala, eu tenho, mas não uso. Todo mundo fala, ninguém usa. Ninguém usa. Todo mundo tem, mas ninguém usa. É que nem caiu no meu celular, já veio de fábrica. E já tem umas fotos minhas ali com o meu nome que eu não sei o que tá hoje é o golpe do Tinder, né? Que funciona da seguinte maneira, né? Você tá lá no seu Tinder, né, tal, e tá vendo as meninas lá e vai dando match, né, o botãozinho pra direita, dedinho da direita já tá até calejado, né. Só que uma dessas meninas aí que deu match com você, ela não é uma menina. Esse golpe tá pegando homens, então não... Sim, não mulheres. É homem. Talvez por eles... A mulher, ela exige mais cuidados no cativeiro, né, então acho que o sequestrador, ele tem essa consciência aí, social. A própria bandidagem... Acho que a mulher é mais desconfiada para sair com o cara também. Sem dúvida, sem dúvida. Existem N fatores que talvez predisponham-se mais o homem a ser pego nesse tipo de situação do que a mulher. Mas o homem, ele é muito mais fácil, né? Porque o cara, ele vai... Pô, ele deu o match ali com a menina, que não é a menina, na verdade, são os caras, são os sequestradores. Eles envolvem o cara numa conversa. Dessa conversa inicial do Tinder já vai pro WhatsApp. Daí eles passam ali 1-2 semanas alimentando essa conversa, né? A menina dando uma de difícil, o cara começando a falar o que tem, o que faz, a contar as vantagens e etc. Ali eles selecionam quem eles querem, né? Monta ali a estrutura desse sequestro e chama o cara pro encontro. O cara vai ser dentro para um bairro, ele sai dos Jardins, ele vai encontrar a menina num bairro perigoso, num local ermo, numa rua escura e não pensa, né, o risco que ele está correndo ali, né? Então, além de tudo também, pô, você vê que 90% aí das iscas são garotas realmente bonitas, de 20, 25 anos no máximo, e você vê a galera ali com 40, 50 anos... achando que virou galã da noite por dia. Pô, não caio nessa. Você achando garotão. Não caio nessa. Eu tenho uma foto, depois eu mando pra você colocar aqui na edição, que é nítido, entendeu? É um cara totalmente diferente, vamos dizer assim, com uma garota super bonita. Pô, será que o cara não percebeu que aquilo é um golpe? Será que a menina tá apaixonada por ele ali, chamou ali pro encontro? Então... tem que desconfiar, cara. A máxima lá quando a esmola é demais, o santo desconfia, o cara tem que levar em conta, né? Tem que levar. Mas às vezes ele pensa, como eu demonstro ter um pouco de grana, ela quer isso porque acontece também, né? Mas eu acho que o que vale a pena a gente falar é que a culpa não é da vítima, a culpa é do bandido, sim. Né? Vamos. A culpa é do criminoso. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, a culpa, ela segue sendo do criminoso. Por mais que ele esteja ali usando também da carência do indivíduo, né? Ele está ali num crime que começa pela carência, né? É complicado o cara vai achando que vai se dar bem, graças a Deus nunca caí num golpe assim. O que é importante a gente falar é que existem zonas que são mais que a concentração desses casos são maiores, que seriam na zona norte de São Paulo, bairros da Brasilândia, Taipas, Jaguaré e Osasco, né? Se o encontro está indo para esses lados ou para bairros próximos desses lados,
já desconfie, já evite. Essa galera desse lá não vai mais pegar ninguém depois desse podcast aqui. Infelizmente continua pegando, porque se você assistir o Datena aí, toda tarde o Datena tá batendo na tecla. São inúmeras as reportagens que a própria Secretaria de Segurança já comentou sobre isso, mas a galera continua caindo, né? E o crime, ele é mutável, então de repente, pô, se não é difícil deles começarem a pegar em zonas um pouco mais afastadas, isso pode acontecer também, né? O que eu diria vai se encontrar com alguém do Tinder, pô, vai para um local seguro, vai para dentro de um shopping, vai para um lugar que tenha câmeras, vai para um lugar que tenha segurança, entendeu? Num lugar público, um bar conhecido. Não vai na casa da menina achando que, pô, você vai ter um benefício ali, porque você não vai, é armadilha, não cai nessa. Às vezes o cara... ele vai pra ir na casa dela, não é nem pra buscar, eu achei que ia pra buscar pra sair, por exemplo. Ou pra casa ou pra buscar, né? O que eles fazem pô, o que esse cara tá querendo? Ele tá querendo isso, então eu vou dar isso pra ele. Eles vendem conforme o que o cara quer comprar ali, né? Mas, pô, não caiam nessa. E aí pedem grana pra família, não, pega o dele mesmo. Hoje o banco tá aqui dentro, né? O banco, o famoso Pix, ele tá aqui dentro. Então, eles vão exaurir o que eles conseguirem fazer pelo celular, né? Vinícius, então se eu não tiver aplicativo de banco, tô sossegado, posso ir? Não pode, porque eles vão baixar no seu celular e vão fazer empréstimo da mesma forma. Então você vai ter um prejuízo e vai ter o maior prejuízo, que é o seu psicológico lá, de ficar horas, de às vezes apanhar, de às vezes, né, tá lá subjugado com essas quadrilhas. Então não adianta, né? Desse golpe do Tinder, qual o maior valor que tu viu um cara tomar de prejuízo? Eu não saberia te dizer, porque são inúmeros, né? Eu diria que o céu é o limite, né? Você tem horários aí que o Pix é mais limitado, né? À noite, a partir das 8 horas, acho que são R$1.000 e tal, mas de dia os caras podem tirar tudo que tiver na sua conta, né? Se você tiver um bom score, eles vão fazer empréstimos com o seu nome, etc. e tal. E até esse dinheiro sair, você vai ser mantido em cativeiro lá, sob aquelas condições desumanas. Então, valores, o céu é o limite. Agora, é importante dizer que não é um crime impune, né? Não é porque está ali na internet, no Tinder, no app, que é impune, não. A divisão de sequestro aí, esse ano já prendeu mais de 200 sequestradores. Caraca. Não, realmente, logicamente, a gente até precisaria de um reforço agora, de repente... Eu acredito, eu falo que é uma época, novamente, para se montar uma estrutura maior de antissequestro para combater exclusivamente esse tipo de crime, mas assim, o trabalho tem sido árduo, aí não tem um final de semana que você não esteja de folga, que você não trabalhe, entende? Tem sido bem pesado para todo mundo. E nesse golpe do Tinder o pessoal está maltratando as vítimas? Como é? Normalmente não. Tá. Né? Normalmente não, mas isso vai de pessoa para pessoa. Se o cara é um cara mais turrão, ele não quer dar senha, ou ele às vezes não se lembra da senha, o criminoso ele vai usar de maior energia para tentar arrancar a verdade, para tentar arrancar a senha ali. Isso aí você pode ter certeza. Então, nós temos vítimas que sofreram bastante. Né? Mas que bom que vocês estão conseguindo pegar, né? Mais de 200? Mais de 200 esse ano, certamente. Vamos... Aí vai começar a dar umas condenação alta aí pra galera. Já tem dado. Eu já vi sequestrador, conteiro, etc., tomar 46 anos por um sequestro de um dia. Né? E eu acho que é pouco ainda. Na verdade é pouco, porque você tem ali o crime de extorsão mediante sequestro, né? Você tem a tortura, né? Tem vítima que chegou sem dente, entendeu? Quebraram um dente na porrada. Então você tem tortura, você tem uma série de coisas ali, né? Associação criminosa, porque não é um crime feito por um ou dois, sempre é uma gangue. E como é que chega para vocês esse crime? Tá chegando normalmente durante, quando estão na posse da vítima, ou depois que ele é libertado? Normalmente durante. A família sente a falta doente ali, sabe? Pô, meu irmão não voltou para casa, meu filho não voltou para casa. Geralmente eles já percebem que houve uma movimentação financeira distinta do perfil da pessoa, né? E aí a gente também, já pelo contexto todo, a gente já percebe ali que é um sequestro baseado no Pix ali, né?
E já aconteceu do cara depois de ser libertado e procurar vocês? Já também. É natural que as pessoas procurem ou a delegacia de bairro, né, porque as competências são concorrentes, então a delegacia de bairro é apta a cuidar desses casos, ou procurar a divisão de sequestro também, para contar o que se passou. Então aquele sequestro de pegar, por exemplo, como você contou antes, a adolescente e ficar dias, já está bem raro de acontecer. Muito raro. Esse tipo de sequestro a gente conseguiu coibir de uma maneira muito grande já há alguns anos atrás. A gente sabe que eventualmente acontece, né? Mas um número muito ínfimo perto desse sequestro Pix, desse sequestro Tinder, desse sequestro que é mais rápido, vamos dizer assim. O sequestro Tinder, normalmente o cara não tem ligação nenhuma com a vítima, né? Eu acho que diferente do outro tipo de sequestro que, Isso, por exemplo, para pegar a menina, tem que saber a rotina, saber... Exato. O sequestro tradicional, ele exige um estudo da vítima, né? Ele geralmente ele não pega a esmo, ele pega alguém que ele sabe que tem ali um poder econômico alto, sabe qual é a rotina, sabe o momento mais fácil de pegar, né? Já o sequestro do Tinder, não. Ele vai dar um match no Tinder, ele vai passar 1, 2 semanas ali conversando, fingindo de boa moça, né? E vai atrair o cara quando o cara tiver ali... Deixar o cara louco para conhecer ela. Louco para conhecer, vem me buscar em casa pra gente jantar, pronto. Vem tomar um vinho em casa. Nós temos cenas da vítima procurando assim a casa com o vinho na mão e os caras chegando por trás. Então é complicado. É foda, né? Eu volto a salientar. Se você vai ao encontro Tinder, Inner Circle ou qualquer outra rede social do tipo, vá em locais seguros. Não vá diretamente para a casa da pessoa, não vá buscar a pessoa, porque você vai cair num sequestro. Acredito que hoje até não precisa nem mais do Tinder, acho que o próprio Instagram segue gente. Tudo, redes sociais, vamos falar de redes sociais, né? Em geral. Nós tivemos também sequestros que não eram Tinder, comecei a conversar com a garota no Instagram. Não adianta, não tem jeito. Né? Redes sociais. Galera, fica ligado aí, rapaziada. Você que tem Tinder aí, fica ligado. Voltando um pouquinho no sequestro tradicional, qual foi o caso que você mais se surpreendeu que tinha alguém envolvido e que era próximo, era da própria família? Teve algum? Teve. Cara, por exemplo, da própria família que... Nós tivemos o sequestro de uma família ligada ao ramo de elevadores, também faz bastante tempo, isso que era o próprio primo que estava envolvido no sequestro. Nós tivemos um sequestro do ramo aí de cosméticos que também tinha familiar envolvido, né? É complicado. Isso do primo aí, como é que você desenrolou essa situação? Esse é um caso bem antigo. Foi um sequestro que durou, acho que 17, 18 dias. Eu pergunto porque é muito interessante caso de sequestro. Eu não posso te falar da investigação em si, porque senão eu vou estar fomentando aqui, o sequestrador vai perceber como fazer ou como deixar de fazer. Sim. Mas eu posso falar que durante as investigações descobriu-se que o primo estava envolvido e aí fez a prisão do primo e o primo participou ali do momento de libertação. Não levou ao cativeiro, porque não sabia, né? Mas fez os contatos necessários para que a parente fosse solta. Sequestraram uma parente nesse caso? Isso, sim. Pegando na escola também? Não foi na escola. Foi numa saída de casa e tal, acabaram pegando a pessoa e seguiram esse sequestro aí. E depois que a família descobre que o primo está envolvido? Não é ela que vocês descobrem, né? E depois a família fica sabendo. Eles ficam surpresos ou eles falam, já desconfiava? Como é? Não, geralmente vem a surpresa. Não são muito comuns o envolvimento de familiares, mas geralmente naquela época era surpresa, né? Porque ninguém acredita que tem uma maçã podre dentro de casa, né? E são casos raros, né? Quando a família está envolvida é um caso bem raro. É muito mais fácil ser um ex-empregado, ser alguém ali de relação comercial do que o familiar em si. Show de bola. Nesse tempo, você já está 20 e... Eu completo em janeiro 25 anos de antissequestro. 25 anos de antissequestro. Você já pensou em ir para outra divisão ou você vai aposentar aí mesmo? A polícia é muito grande, né? Existem N lugares que eu gostaria de trabalhar. Eu acho que todo lugar na polícia tem sua particularidade, tem o seu tesão, né, de trabalho. Se eu puder escolher, eu me aposento no antissequestro. Eu gosto muito do que eu faço.
A gente está numa fase agora que o interesse é a gente começar a trazer pessoas porque a gente vai se aposentar um dia, ainda está longe, né? Ainda mais com essa nova regra aí do governo, mas a gente tem que começar a formar uma nova turma para continuar esse trabalho, né? Assim como eu cheguei lá em 97 e o pessoal falava, para você formar um negociador você leva 5, 6 anos, né? Então a gente tem que começar a pensar nesse trabalho. Então eu penso em continuar no antissequestro e começar a preparar pessoas que queiram permanecer no antissequestro por muitos anos, né? Porque o crime de sequestro em si é um crime que eu acredito que tem essa necessidade de pessoas que estejam realmente envolvidas com a situação e que queiram permanecer ali, né? Que queiram permanecer trabalhando com esse tipo de coisa. Você fica meio que em QAP até resolver o caso. Se o telefone tocar, a gente começa a trabalhar, não tem dia, não tem hora, não tem folga. Já virou muita noite? Já. Nesses casos? Qual foi o máximo que tu teve que ficar de tempo seguido? Na grande época desses sequestros que eram rápidos, né? Eram sequestros de valores mais baixos, mais rápidos, a gente passava 2, 3 dias sem voltar para casa. A gente tinha alojamento no DAS, às vezes tirava um cochilo, já ia para um pagamento de sequestro, prendia os caras, já ia para o outro, era meio que corrido. Já aconteceu bastante. E a família entende? Não sei se tu mora com família, né? Não, hoje eu moro sozinho. Na época morava com os meus pais, morei com os meus pais acho que até uns 20 e poucos anos, 25, 26 Não é quando o cara tem esposa em casa, acho que aí dá uns problemas. Eu acho que eu não sou casado agora, namorei muito tempo e tal, mas agora não sou casado, não tô namorando. Mas realmente, acho que para quem tem filhos, para quem tem uma esposa mais linha dura aí, seja difícil. Porém, né, a pessoa conhece, a pessoa sabe o que ela está fazendo, sabe que está ajudando ao próximo. Não tem jeito, é isso, né? Não tem jeito. Você já chegou a pegar uma família que você não foi bem recebido, tipo como negociador, que eles não queriam ajuda ou que teve um bate-boca? Nós já tivemos sequestro que a família... ela não quis ajuda durante o sequestro, né? Olha, eu não quero, eu tô com medo ou algum outro fator, mas é muito raro, muito raro. Eu propriamente eu nunca fui, acho que a questão de ser maltratado, ela nunca é uma coisa de via única, né? Para você ser maltratado, talvez você tenha feito alguma coisa para que isso acontecesse. Comigo nunca aconteceu, né? De eu ser maltratado por uma família. Mas já houve caso que a família falou, olha, realmente vocês descobriram, eu estou com uma pessoa sequestrada, mas eu não quero envolvimento da família e se a família não aceita, a gente não tem informação, então fica difícil o trabalho. Ainda que a gente conseguiu trabalhar um pouquinho ali por trás, mas quando é feito um trabalho mais unido com a família, a certeza de sucesso é 100%. Nunca bateu boca com o familiar, então? Nunca um familiar bateu boca contigo? Então? Não, já. É normal que as ideias às vezes não batam, porque você pega uma família, por exemplo, de banqueiro, e você convencer o cara que ele não pode oferecer o que ele quer oferecer, por quê? Porque tem um porquê disso, né? Não é como eu disse, não é uma questão de economizar valores, né? Tem toda uma estratégia por trás ali que de repente vai evitar que o próximo filho dele seja sequestrado e tal. Então até a pessoa entender isso daí, sim, pode ter um bate-boca, pode ter um desacerto de ideias e tudo mais, mas a gente consegue evoluir, consegue ultrapassar isso. Depois passa, né? Depois passa, a pessoa acaba entendendo, acaba te agradecendo pro resto da vida, porque sabe que aquilo foi fundamental. A evolução tecnológica, ao mesmo tempo que tem criado novas modalidades de crime, mas também tem gerado novas modalidades de resolver esses crimes. Sem dúvida. Você acha que está pau a pau com, 20 anos atrás ou está mais difícil hoje? O crime é dinâmico e a comunicação é dinâmica, né? Então eu já participei de sequestro que não havia ligação. A negociação era por jornal. Nossa. Sem brincadeira. Então, eles pegavam a pessoa, levavam para o cativeiro e faziam uma primeira ligação. Olha, tô com a pessoa, está sequestrado, eu quero X. E quando você tiver X, você coloca um anúncio no jornal assim, assado, que eu vou estar lendo todo dia, e quando eu ver o seu anúncio, eu te ligo. E aí, como é que você faz uma negociação dessa? Você faz. Né? Então, a evolução
tanto de tecnológica como comunicativa, você tem que se adaptar a ela, né? Se adaptar. Se naquela época que eu entrei, 24 anos atrás, as canas eram de orelhão e você produzia N formas disso acontecer, hoje, se você não quiser ter rastros, não sai de casa e não fala com ninguém. Porque se você sair de casa e você falar com alguém, você está deixando rastros. E nós vamos pegar. Até virtual, né? Não tem como. Sim, não, virtual. Virtual. Quem acredita que a comunicação virtual não deixa rastros está enganado. Não existe isso. Pode usar o que você usar. A gente vai chegar, a gente vai conseguir pegar. Não adianta, né? Então, não existe crime perfeito, né? Não existe. A gente vai descobrir, a gente vai chegar. Isso é muito legal. O maior desafio de trabalhar com antissequestro seria qual? Eu acho que o maior desafio de se trabalhar com sequestro é você ter, de certa forma, o compromisso de trazer a vítima bem para casa, né? E isso, graças a Deus, a gente sempre conseguiu, né? Nós tivemos casos, infelizmente, que nós já entramos no caso com a vítima já morta, né? E mesmo assim conseguimos trazer uma resposta para as famílias aí. Já tivemos aí... Putz, já perderam... Já aconteceu de não conseguir resgatar a vítima com vida? Já aconteceu nesse caso que eu estou te contando, nesses casos que eu estou te contando. A pessoa inicia o sequestro, aconteceu alguma coisa que teve o evento morte e após isso ele liga para fazer extorsão. Eu nunca tive um caso que eles comunicaram o sequestro, a família avisou a polícia e depois da nossa entrada houve a morte da pessoa. Isso nunca tive, graças a Deus, espero que nunca ocorra, né? Ainda sabendo que a culpa não é nossa, é lógico, a culpa é do criminoso, é o criminoso que está causando o evento ali. Mas mesmo quando houve esses 2, 3 eventos desse tipo, a gente conseguiu chegar junto e trazer a resposta para a família com a quadrilha presa, com as pessoas presas. Por qual motivo matavam a vítima para depois ligar? Eu acho que o motivo de tudo, primeiro, ambição, né? E, por exemplo, esse caso que eu estou te retratando foi uma mulher de 26 anos que ela foi pega dentro de um grande shopping aqui de São Paulo. Ela foi pega por um rapaz que a seguia, né? Isso eu não posso dizer porque eu não sou psiquiatra, não fiz nenhum estudo desse tipo na cabeça do criminoso. Mas o criminoso era um policial militar de uma equipe de elite de São Paulo e ele seguia essa menina malhava numa academia dentro do shopping e esse policial fazia segurança para uma família ali daquela academia. E acho que ele começou a observá-la, etc e tal. Um belo dia ele seguiu ela, saindo da academia. Quando chegou no carro dela, ele a pegou, colocou para dentro do carro. E ele alega que quando ele estava saindo com o carro do shopping, com ela no banco de trás, ela reagiu. E ele tinha colocado um engasga-gato no pescoço dela. E naquele momento que ela reagiu, ele puxou o engasga-gato, fica desse tamanho. Felizmente ela faleceu ali. Ele saiu do shopping com o carro dela, o jogou numa estrada de São Paulo, retornou, pegou o carro dele, foi embora e só então ele ligou para a família para pedir o dinheiro. Ele estava de posse da bolsa dela, dos pertences dela ali, conseguiu o contato, sabia que o namorado dela era uma pessoa de muitas posses e tal, e ligou e pediu ali, acho que na época, 500 mil reais. E nós entramos no caso. A partir dessa comunicação, eles comunicaram a polícia, nós entramos no caso. Acho que foram uns 35 dias de caso, né? Até que a gente conseguisse montar uma operação e também conseguisse, através ali do momento da ligação, efetuar a prisão dele. Ele reagiu, houve uma troca de tiros. Nessa troca de tiros ele foi alvejado, mas conseguiu fugir por alguns quilômetros dirigindo ainda, até que conseguiu fazer a prisão. Com a prisão feita, ele a PM veio também, né, no apoio da situação, percebeu que ele era PM, criou-se ali uma situação de não saber se ele era mesmo sequestrador ou não era, porque pra gente era, mas pra PM não era e tal, até que do bolso dele ali saiu uma das provas do sequestro. Ele tinha o telefone da família anotado, tudo direitinho, e mesmo assim, enquanto ele se recuperava do tiro que ele levou, ele não
comunicou o que tinha acontecido, não falou, a gente já presumia que ela estava morta, né? Até porque a gente não conseguiu prova de vida, não conseguiu efetuar nada que mostrasse que ela estava bem durante esses 35 dias. E após acho que uma semana, daí ele confessou e falou, não, ele morreu, joguei ela em tal estrada, no KM e tal, aí nós fomos lá, achamos o corpo. Foi o meu primeiro contato com uma vítima morta, né? E me marcou demais também, porque eu lembro que pô, você faz a negociação, você passa o tempo inteiro com a família. Eu passei 35 dias ali com aquele pai, com aquele rapaz que ia casar com ela, com a família toda. E eu lembro que naquele dia a família já desconfiava que ela estava morta. Uma semana já da prisão do cara, né? Eu lembro que a gente chegou para dar a notícia que a gente tinha encontrado, que finalmente ele tinha falado onde ela estava, tinha encontrado o corpo e tal. Eu lembro que foi também o delegado que hoje é diretor aí, foi o nosso delegado, ele era o delegado operacional, foi o nosso delegado titular também junto, e fomos nós três dar aquela notícia. Eu lembro que eu já entrei no apartamento chorando, completamente. A gente que é negociador, a gente sente muito mais que os demais policiais, né? E eu lembro que eu entrei chorando no apartamento e tal, eu lembro que o pai me abraçou e falou, Vinícius, o pai estava mais forte que eu, né? Ele falou, Vinícius, ele não deu chance para vocês trazê-la viva. Ele não deu chance. Por quê? Porque ele matou antes de começar o sequestro. Ele matou lá dentro do shopping, muito provavelmente, né? Estranhamente o shopping disse que não tinha essas imagens, né? Mas a gente sabe tudo, ele mesmo falou tudo e tal. Então é muito louco. Então esse foi um caso que porra, que chocou imagina. bastante. O pai me consolou, porque, pô, você fica triste, né? De trabalhar tanto por uma coisa, você tem a esperança de resolver da melhor forma, você está ajudando aquela família e... O que ele tinha feito com o corpo? Ele jogou na rodovia Anchieta, numa ribanceira lá, o corpo ficou em cima de uma árvore e ninguém nunca ia achar se ele não falasse onde ela estava. E 35 dias depois já estava num estado avançado, né, de decomposição, infelizmente e tal. Então muito chocante. Ele foi preso? Foi preso até hoje. Ele era um policial de elite. Mas você falar com ele? Você chegou a falar com... Cheguei por alguns momentos, assim, mas não era a minha função ali, né? Mas independente do que ele fazia ou não, ele era um psicopata, né? Ele era um psicopata, então... E qual era a intenção dele de abordar a menina e levar ela? Ele não falou isso? São coisas que ele não fala, né? São coisas que ele não falou, não me recordo se falou. Nossa Senhora. Mas independente do que for, não faz sentido, né? Para você esse foi o caso mais chocante, você poderia dizer, da tua carreira? Foi um caso de um resultado extremamente trágico. A gente suspeitou da morte ali uma semana antes da prisão dele, né? Não do dia que ele confessou. Então, da prisão uma semana antes, a gente já suspeitava. Mas por mais que você suspeite, você tem a esperança, né, da pessoa tá bem, da pessoa tá viva. Então eu acho que foi um dos casos que mais me chocou. Você trabalhando com tantos casos que mexem com o teu emocional e tal, como separar o que acontece no trabalho da tua vida pessoal? Você consegue ou é um desafio ainda? A gente é humano, né? Então acho que os sentimentos a gente absorve, não tem jeito, né? Você sente, né? Não tem como não sentir tanto as alegrias como os infortúnios aí. Mas você tem que trabalhar a sua cabeça para separar, né? É como eu disse, eu prefiro não levar problemas da polícia para dentro da minha casa, né? Por mais que talvez você passe ali algumas horas, alguns dias meio chateado se alguma coisa der errado. Graças a Deus foram muito raros esses dias. Mas você tem que pôr na sua cabeça que você tem que separar, porque senão não dá, né? Não dá. Botar na cabeça, tem alguma coisa que você faça para... Tem muita gente que fala, faço uma atividade física, faço um esporte, faço terapia, não sei. Não faço terapia, nunca fiz terapia. Mas sim, você procura levar uma vida legal, uma vida que você tem que ter seus prazeres, seus momentos bons. Você tem que descarregar de alguma forma toda a tensão que você vive ali, né? Acho que para quem não faz isso, talvez as pessoas não percebam, mas negociar sequestro é uma coisa que pesa demais. Então, você passa um dia inteiro com uma família, olhando para o telefone, esperando aquilo tocar, esperando ali de repente para 5 minutos de negociação.
E às vezes não tem, às vezes você chega em casa, parece que um trator passou por cima de você. Então você tem que ter os momentos para você se recuperar disso, né? Geralmente é depois que acaba o caso. Já perdeu o sono algumas vezes, então? Muitas vezes. Não de estar trabalhando, mas às vezes tu na tua folga em casa, tu... Já. Dormir para mim nunca foi muito normal, né? Eu durmo hoje 5 horas por dia, se durmo, independente se eu preciso ou não. Eu não consigo dormir, né? Acho que é um problema ou não sei. Mas é uma coisa que eu gostaria de dormir 8 horas, como as pessoas falam, mas não consigo. Tem que ver como você se sente. Se você se sente disposto durante o dia, se sente bem, acredito que é o que o teu corpo está precisando, 5 horas. Não me causa indisposição, mas eu queria dormir, eu queria conseguir dormir. Nem final de semana? Nem final de semana. Todo dia, 6h30 da manhã eu tô acordado, não tem jeito. E você de folga, cara, já teve alguma situação com tanto tempo você de folga que você conseguiu evitar algum crime ou que tentaram cometer um crime contra você? A gente já tive uma tentativa de assalto, 2 tentativas de assalto interessantes, né? Mas graças a Deus não deu nada. Uma acho que foi culpa minha, né? Eu inventei, desde moleque... Eu marquei um encontro no Tinder, aqueles vezes. Só falta, né? Em Osasco. Essa não dá pra cair, não. Ainda que as fotos que a gente veja, fala, nessa aí eu ia, hein? Esse encontro eu ia, mas não dá pra arriscar. Tô garotão, hein? Não dá pra arriscar essa não. E aí? Mas eu já tive, desde moleque, curtia bicicleta, saltava rampa de bicicleta, curtia pra caramba. Depois da bicicleta eu fui pra mobilete, né? Aí eu dei um salto, eu não fui pra moto, não comecei a andar de moto, não peguei moto pequena, tudo mais, e eu sempre tive o sonho de ter uma moto, né? E aí eu lembro que lá nos meus 22, 23 anos eu inventei de comprar uma moto, e em vez de comprar uma moto pequena e aprender a andar, não, eu comprei uma Suzuki Red 750 Speed, imagina, né? Patrão. Mas eu era um prego para dirigir moto e eu acho que eu passei 2 meses com aquela moto. 1 mês ela passou parada, daí eu comecei a andar. E nessa de aprender a andar e tal, eu lembro de uma situação que eu ganhei os caras vindo, né? Só que daí eu dei uma esticada, fiz uma curva, parei a moto, desci e já fiquei pronto. Aí os caras viram que eu desci e tal, e eles voltaram e foram embora. Eles decidiram, viram que o capeta estava ali, né? A grande verdade é essa, né? Essa foi uma situação, e eu tive uma outra situação que sim, vieram me roubar, mas que nem tudo a gente pode contar como aconteceu. Mas você ficou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Já não pode falar bem. outra parte. Tive o apoio que eu precisei na época, porque você quando você sofre uma descarga de adrenalina muito grande, às vezes você pode até tomar um tiro, não perceber e tal, e foi uma situação muito próxima, muito diferente, mas que graças a Deus terminou tudo bem. Essa você foi pego de surpresa? Não fui pego de surpresa, me antecipei. Eu acho que o grande X da questão você quando é policial, você sabe que você está com um alvo em cima, né? Então você tem que se antever a qualquer situação, seja ela qual for. Pode ser uma coisa corriqueira, como pode ser um real perigo ali de vida, de qualquer tipo de coisa assim. Então o grande segredo é você tentar se antever, e eu consegui me antever dessa situação, percebi o que ia acontecer, consegui repelir ali a situação e correu tudo bem, graças a Deus. Eu vi que tu veio de carro pra cá, né? Então tu já tirou a moto. Não, a moto depois de 2 meses... Não, é até cômico, porque, a gente acerta muitas vezes na vida, mas a gente tem que falar dos erros também, né? Então, essa da moto... Eu lembro que eu tive essa moto por uns 2, 3 meses só. Eu vi que eu não sabia tocar, eu não ia aprender a tocar. Eu tive amigos, inclusive policiais, que tinham motos iguais, parecidas, Speed também. Era uma época que roubava muito moto Speed em São Paulo. Amigo que teve, a própria arma na boca, assim, por Deus a arma não disparar e levarem a moto do cara e o cara não morrer, graças a Deus. E eu vi que, não adianta, eu não sabia tocar moto como deveria saber. E aí eu decidi, foi um momento que surgiu um negócio de apartamento pra mim e tal, eu acabei caindo, um tombo bobinho com essa moto também, um tombo imbecil. E daí foi a gota d'água que eu falei, quer saber, deixa eu vender essa moto, vou comprar meu apartamento, deu certo o negócio ali, pronto, acabou. E eu desisti da moto, não andei mais de moto. É um prazer que eu gostaria de ter, mas eu sei que em São Paulo é impossível, né? Não dá pra... Mas pegar férias num lugar mais
Ah, não. Isolar. Recreativamente fora daria, mas para você ter moto em São Paulo hoje, eu particularmente considero loucura. Melhor pegar um trânsito mesmo, de pegar um pouquinho mais de trânsito e mais seguro, né? Mais seguro. Você tem carro, você tem isofilme, fica mais seguro ali dentro, Sim. a pessoa não vê direito, Sim. é tudo mais Sim. fácil, né? Sim. Hoje de manhã entrevistei o Thiago, que é cabo do Choque também. Ele falou que teve ele teve um motão, ele queria ter um motão, também sofreu uma tentativa de assalto, que graças a Deus ele conseguiu reagir, né? Uhum. E depois disso o motão não, ele até anda só com o motinho simplinho, para não chamar atenção, não quererem... Infelizmente, acho atrás. que São Paulo, todas as grandes metrópoles aí, ela tem crimes muito característicos de grandes metrópoles, né? E a moto é uma delas, né? A questão do roubo moto, não tem jeito. São Paulo é complicado para isso. Hoje tu é o mais antigo da divisão de sequestros? Eu sou o policial hoje mais antigo de antissequestro. Voltou há 1 ano e meio a trabalhar comigo um outro policial que entrou comigo, dessa turma que chegou lá, calça branca, em 97. Mas ele ficou, acho que 10, 12 anos no SAT, ficou em outros lugares trabalhando. Um grande policial, um grande parceiro, o Rodrigão. O nosso delegado titular atualmente, o Dr. Rafael, ele está há mais de 20 anos também. O nosso general, né, a gente chama de o nosso general, o Dr. Fábio Nelson, que seria o delegado titular, mas ele se afastou por conta da Escola Superior de Polícia, né? É um curso que eles vão fazer para tentar chegar à classe especial como delegado também. Então ele está afastado do antissequestro, mas ele também deve ter uns 22 anos de sequestro e tudo mais. E estou eu ali completando 25 agora em janeiro, sou o mais antigo hoje do antissequestro. A galera costuma ficar bastante tempo no antissequestro ou pouco tempo? Bastante. Nós tivemos um grupo que ficou no antissequestro por mais de 12, 15 anos aí. Um grupo que ficou bastante tempo lá. E daí nas trocas de delegados, alguns foram para outros lugares, aí alguns policiais decidiram acompanhá-los e tal. A gente teve aí uma mescla aí para treinar novos policiais que estão também. A gente não tem policial lá com menos de 2, 3 anos. Uhum. Geralmente se fica bastante tempo. É um lugar muito atrativo para quem quer fazer polícia, porque ali você faz tudo que a Polícia Civil faz, que é a investigação, né, que é muito legal, sem investigação você não chega na porta certa, né? Uhum. E você faz a parte gostosa, que é chutar a porta certa. Isso é bom, né? Então isso é muito, muito legal no antissequestro. Você participa da seleção de quem vai entrar para trabalhar com vocês ou não? Não. Na verdade, até se pede uma opinião, uma indicação se a gente tem e tal, mas infelizmente a gente não está conseguindo trazer ninguém para o antissequestro. Uhum. A Polícia Civil, eu li até essa semana, ela está com um déficit em São Paulo de 16 mil policiais, né? Então está muito difícil de você conseguir o remanejamento de lá para cá e tal. Cobertor curto, né? Famoso cobertor curto. Exatamente. E ainda, mesmo os que saem da academia de polícia, agora eles têm um interstício de 3 anos de estágio que eles não podem ir para departamento. Então você não consegue nem trazer, que nem a gente que chegou calça branca no antissequestro, até para... Uhum. Né, você chega, o calça branca eu acho ótimo, porque ele chega sem vícios de polícia, né? Mas você não consegue trazer também por conta desse... Consegue moldar, ensinar melhor, né? Eu penso que sim, mas você não consegue por conta da própria legislação, né? O próprio estatuto hoje não permite isso. Né? Então tá bem difícil da gente conseguir trazer... Só se fossem rever o estatuto, né? Mas aí, o que você considera uma característica ou características, no plural, essenciais para alguém que vai trabalhar nesse tipo de crime, de sequestro? Eu acho que hoje, principal de tudo, é a vontade. O cara tem que estar disposto a estar ali, né? Por conta da disponibilidade. É um lugar que vai exigir bastante de você. É um lugar que vai exigir. Hoje, até que se consiga controlar, seja por legislação, seja pelo fim das quadrilhas, essa questão do sequestro PIX, você tem que ter disponibilidade. Porque o sequestro ele sempre foi um lugar assim. Se não existe uma vítima em cativeiro, obviamente você tem o seu turno ali mais tranquilo de trabalho. Agora, com a vítima de sequestro, você vai trabalhar
você vai estar sequestrado junto com ela. Você vai trabalhar do início do sequestro até o final. Né? Então, disponibilidade é uma palavra muito... Se perguntar qual horário de entrar e de sair, já é um mau sinal. Não existe. Eu diria, logicamente, como todos os setores da polícia, você tem ali, você tem o horário do dia a dia, né? Mas no sequestro você chega às 9 da manhã e você sabe que você não vai sair 7 da noite. Você sabe que você pode ficar 2 dias ali porque tem uma vítima sequestrada. Vocês já fizeram ou fazem trabalho com outras polícias juntos para conseguir resolver um crime? Ou não acontece normalmente? Não, já aconteceu há pouco tempo atrás com a própria PM, né? Eu acho que isso é uma pergunta interessante porque, somos todos polícias, né? Somos todos policiais. Então não tem que ter uma briga de vaidades, que se falava muito e tal, não tem que ter uma briga de vaidades por conta disso, né? Se você tem uma mão amiga ali que pode te ajudar, tem que unir forças, tem que unir. Não é muito comum. Né? Não é muito comum porque todo mundo na polícia tem os seus afazeres também. Né? Mas havendo a possibilidade, não há uma restrição nesse sentido. Não tem... Sempre precisou um relacionamento bom com as outras instituições policiais. Durante muito tempo, com o sequestro tradicional, o antissequestro sempre trabalhou muito fechado. Né? Era agente fechado, indo em cima de tudo que era necessário. Né? Agora, com o fim do sequestro tradicional, isso permitiu-se que se abrisse um pouco mais. Né? Então, não existe um programa de treinamento conjunto. Nós já fizemos treinamentos conjuntos com polícias de outros países. Né? Com a França, com o BRI francês, né? com o BRI francês, nós já fizemos com a polícia alemã, mas não propriamente assim com as polícias daqui, não é muito comum. Agora, quando, por exemplo, polícias de outros estados precisam de alguma coisa em São Paulo, nós atuamos juntos. Se a gente precisar de alguma coisa de outros estados, nós vamos solicitar ajuda também. Né? Essa troca ela é necessária. Aquele caso da filha do Silvio Santos, você já estava trabalhando? Já estava lá. Você fez parte não sei como é que foi que resolveu, porque foi bem midiático aquilo. Né? Foi midiático pela própria vítima, né? Pelo próprio Silvio Santos. Fizeram uma coletiva de imprensa na sacada, não lembro, alguma coisa tipo. O que aconteceu ali, o que eu posso te falar dali do que aconteceu é que foi um caso que não houve negociação, né? Não houve negociação. O Fernando Dutra Pinto, que foi o mentor ali do sequestro, ele queria falar com o Silvio Santos a todo momento e ele não falou com o Silvio Santos em momento nenhum, né? Se estabeleceu-se essa regra que ele não falaria com o Silvio Santos e que o valor de resgate oferecido fosse X e não ia ter variação daquilo. Né? E aí, em decorrência de tudo aquilo, foi pago, ela foi solta, depois policiais de um outro local vieram a descobrir algumas horas antes da gente, descobriu-se por um advento de uma camareira de hotel ter visto lá dinheiro e armas num hotel em Alphaville. E aí avisou um policial que fazia bico naquele lugar, e aí o policial chamou a equipe dele lá, e aí tentaram a prisão dele, não deu certo, aconteceu tudo o que aconteceu lá. Foi um caso assim bem complicado. E aí esse cara, após matar 2 policiais, ele pensou, o único lugar que eu vou estar salvo, né? Ele teve esse pensamento maluco, aí vai ser estando com o Silvio Santos novamente, né? E o muro da casa do Silvio Santos, um muro que qualquer criança conseguiria pular, ele deu um jeito, pula e vai lá e faz o Silvio Santos de refém. E eu lembro que na época houve uma ordem aí expressa para que nós não chegássemos na casa, nós não pudemos chegar até a casa. Para que a PM continuasse a negociação ali, o governador, numa quebra de protocolo enorme, né? Porque não é protocolo que um governador vá negociar um sequestro, que foi o que aconteceu na época. Então o governador vai para dentro, negocia e faz a rendição. Novela, cara, que parece que queriam fazer coisa de mídia mesmo, para aparecer pro Brasil. Inclusive tem informação que está saindo um filme aí desse sequestro. É bem estranho isso aí, volta lá e vai o governador e não pode, vocês que são especialistas nisso, não pode... Tem muita especulação em cima de tudo isso, né?
Então Diz que o Gugu fingiu que falava com membro do PCC, né? Também. Os caras inventam coisa pra... Não dá pra duvidar de nada. Mídia, infelizmente, né, a mídia é mídia, não tem jeito. Esse né? caso do Gugu, não lembro o que foi. Ele fingiu que falava com um membro do PCC e na verdade não era uma coisa assim, né? Eu não acompanhei bem também. Eu lembro de ter visto alguma coisa de 2 caras totalmente encapuzados. E esses caras no final não eram, né, nada de criminosos, eram ali tudo produzido ali. Tava mais para uma pegadinha do que para uma matéria jornalística, mais, né? Então... eu lembro que depois daquilo ele perdeu uma credibilidade, até acabou o Domingo Legal lá, e sei lá, enfim. Vamos ver se veio alguma pergunta aqui diferente. Bora lá. A pessoa tem um perfil aqui que não dá para saber o nome, é Futura PCDF. Futura? PCDF. Ela até tem foto aqui, deixa eu ver se Futura Policial Civil do Distrito Federal, PCDF. Futura PCDF. Tem foto dela aqui, mas não tem o nome porque... não sei. Mas enfim. Qual a realidade dos sequestros hoje no Brasil? A mídia coloca como se não acontecesse mais. Não há divulgação ou realmente a tecnologia inviabilizou muito essa prática? E qual o melhor caso que trabalhou, o mais memorável? Bom, então, caso mais memorável, eu acho que todo caso é memorável, né? Quando você tira uma pessoa do cativeiro, não existe ordem de importância entre as vítimas. Então, para mim o caso memorável sempre vai ser o próximo, independente de qual seja, né? Agora, quanto ao que ela falou da mídia, eu acho que a mídia tem repercutido bem os casos. Hoje, mais esses casos rápidos, esses casos Tinder, né? Que é a grande maioria hoje. Agora, já os sequestros tradicionais realmente têm sido bem raros. Eles acontecem, a gente sempre está preparado para um caso grande, né? Isso é importante deixar bem claro aí, mas que tem sido raros porque, até falando, até o PCC já mandou famílias procurarem um antissequestro, né? É mesmo? Sim. Não foram raros os casos que... O sequestro, como eu falei, se antigamente eram casos só com famílias tradicionais, sequestros que duravam 40, 50 dias, houve uma época que houve uma mudança do tipo de sequestro, em que eles passaram a sequestrar os pequenos comerciantes. Então, você vê o cara que tem uma padaria próximo a uma comunidade, a uma favela ali, o cara tem um destaquezinho em cima daquela sociedade, os caras iam lá e pegavam um familiar dessa padaria, né? E aí é natural, o cara tá ali inserido na comunidade, é natural que o comerciante, ele busque ajuda de toda forma, tanto da polícia como se ele conhece alguém ali que tá do outro lado da jogada. E inúmeros casos que chegaram na gente, a pessoa falava, não, olha, eu procurei lá fulano e ciclano, lá não sei o quê, e eles mesmos falaram, não é sequestro? A gente não faz sequestro, não tem nada a ver com a gente, procure o antissequestro, sem brincadeira nenhuma. Porque eles sabem da nossa, primeira coisa, integridade, né? O antissequestro, ele carrega um nome muito forte nesse sentido e, a gente vai resolver. Não importa quem seja vítima, não importa... Não tem jeito, muito bem preparado. Se é um sequestro, a gente vai resolver, né? E é engraçado falar isso porque, por exemplo, vocês devem ter ouvido já muitos anos atrás, inclusive é um caso de antes de eu entrar, o caso do Ivisota. Não conheço. Ivisota foi um menininho, acho que de 5 anos, que foi sequestrado e infelizmente ele foi morto, né? Esse caso é de antes de eu entrar na delegacia ainda. E a delegacia, a delegacia especializada anti-sequestro, que era o DEAS na época, rachou o caso e prendeu o sequestrador. O sequestrador era um segurança da família, né? Perfeito. Muitos anos depois, o filho desse sequestrador foi sequestrado. Caraca. E o DAS atuou e salvou esse menino. O mundo não gira, capota, né? O pai dele preso pelo homicídio da criança, o filho foi sequestrado e o filho foi solto pelo DAS. Né? Então, pra gente não importa quem seja vítima. É vítima de sequestro? Ela vai ter todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho aí para solucionar o caso. Já chegou o sequestrado que era do crime? Que era do crime. O cara era criminoso?
Já teve criminoso sequestrando criminoso. A família do criminoso procura vocês? Exato, família procura a gente. É um dos casos que eles chegam e falam, olha, o PCC mandou eu procurar vocês, porque eles não sabem quem foi, eles não fazem, e eles falaram que vocês resolvem. Tudo bem, senta aqui, senhora. A senhora é mãe de uma vítima sequestrada, nós vamos dar toda a prioridade para vocês. Agora, o cara que vocês iam libertar era membro de organização criminosa, né? Eu não sei se ele chegava a ser membro de organização criminosa. Mas naquele momento ele era uma vítima de sequestro. Sim. Exato. Agora, se ele é um criminoso, se ele tem algum problema com a justiça, ele vai pagar por isso também. Depois ele vai pagar. Vamos lá. Exato. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Eu vou fazer uma então. Quer fazer uma? Ou... Teve aqui em São Paulo aquele da sogra do Ecclestone, lá da Fórmula 1. Eles pediram, sei lá, mais de 100 milhões de reais, eu acho que foi. Como foi esse caso aí? Foi bem. Esse caso foi um caso que eu fui o negociador. Foi em 2016, salvo engano. Não. Eu acho que é 2016. Não lembro o ano. Por aí, 2015, 2016, por aí. Esse caso foi pedido de resgate 100 milhões de euros, 10 milhões de dólares e 10 milhões de reais. Esse era o pagamento desse sequestro. A vítima era a sogra do Bernie Ecclestone. O Bernie Ecclestone é casado com uma brasileira, foi a mãe dela que foi sequestrada. E eles não estavam no Brasil, né? Ela foi pego na porta de casa, tudo direitinho, um sequestro muito bem organizado. E nós entramos no caso, eu comecei a ter contato com a família, tudo da forma correta, expliquei como tudo se procederia. E foi muito interessante porque foram acho que 8, 9 dias de caso, e tudo que foi solicitado ao Bernie e à família da senhora sequestrada, tudo foi muito bem respeitado e atendido por eles, né? Mostrando uma compreensão cívica, me fugiu a palavra agora, mas um respeito e uma confiança pelo trabalho policial, assim, que para mim me surpreendeu muito, porque eu pensei, um cara inglês, etc. Talvez ele não respeite a polícia brasileira, né? Nem questão de respeito, mas a questão de, dinheiro, né, é a quarta fortuna da Europa, não é um problema pro cara. E em momento nenhum ele saiu uma vírgula do que nós pedimos. Então foi muito legal. E por conta disso teve o resultado que teve, né? Em acho que 8 ou 9 dias nós conseguimos estourar o cativeiro, libertar aquela senhora. Foi assim muito bacana porque foi uma época que era predecessora das Olimpíadas no Brasil, né? Então, com ela libertada, a gente pediu pro Bernie e para a esposa que não viessem ao Brasil, né, durante o sequestro, justamente para a gente poder criar os artifícios de negociação que a gente criou. E no momento que ela foi libertada e que eles vieram ao Brasil, a primeira frase que ele falou em entrevista foi: confiem na polícia brasileira, ou seja, as Olimpíadas são seguras. E isso nos deu muito orgulho, né? Que legal. Foi assim super fantástico, foi muito bacana. Qual a nacionalidade dele? Ele é inglês, né? O inglês ele é mais... Eles frio. Não são muito de questionar, eles fazem o que tem que ser feito. Exato, eles são mais frios, eles são mais inglesa, né? Exato. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Exato, e foi muito bacana assim que ele respeitou tudo que nós falamos, ele... É isso que tem que ser feito? É isso que nós vamos fazer. Você está certo e é isso. Você que tem experiência... E era sogra também? Então... Não, aquela sogra é amada, pode ter certeza. Pode ter certeza. Como é que ela foi pega? Ela foi pega dentro de casa, na verdade. Os bandidos simularam uma entrega ali de produto. Não lembro se foi flores ou móveis, uma mesa, um negocinho assim. Que por curiosidade ela ia receber alguma coisa naquele dia. Putz. E daí ela vai atender a porta e ela é pega, né? Então um sequestro muito bem organizado, muito bem levantado, e que nós viemos aprender aí a quadrilha inteira. Quantos envolvidos nessa quadrilha aí, presos? De cabeça, eu acho que foram 5 envolvidos, mais o mentor da coisa toda, né? E pasmem, o mentor da coisa toda era um piloto de helicóptero, muito bem de vida,
que tinha trabalhado várias vezes para o Bernie Eccleston. Levando ele para algum lugar. Levando ele aqui pelo Como Brasil. É que pode a ganância das pessoas, né, cara? Incrível, incrível, incrível. Isso foi incrível. O cara já tem uma vida legal, já bem remunerada e achou que... Exato. E outra, aí a gente percebe também que a ganância é uma coisa muito maluca, né? Porque a quantidade de dinheiro que ele solicitou como pagamento, cara, eu vou falar que a gente já teve contato com somas, a gente já viu somas de dinheiro, aquilo não cabe em cima dessa mesa. Né? Tanto que a especificação que o cara deu pro resgate era: eu quero esse dinheiro em 4 mochilas de, acho que 80 litros, que são mochilas desse tamanho, da marca tal, da forma tal, o dinheiro todo dentro e tal. São coisas que uma pessoa não carrega. Uma pessoa não carrega... Uma pessoa não carrega 100 milhões de euros, mais 10 de dólares, mais 10 de reais. Impossível. E aí, tudo no final vem até a bater, né? Porque você percebe que era um pagamento que ia acabar indo para um helicóptero, não era uma coisa que poderia ser carregada, você entende? Sim. Muito louco. Eu acho muito engraçado, depois que pega, o que ele fala? Não sei se você chegou a falar também. O sequestrador, quando é pego, ele nunca é sequestrador, né? E é sempre a primeira vez. É sempre a primeira. A gente já sabe que o cara fez 10 sequestros, mas é sempre a primeira vez, né? É que nem traição conjugal, é sempre a primeira. O que ele fala? Ele fala, pô, aconteceu só essa vez, foi um erro. Não, a forma a gente eu não só fala. queria ganhar um dinheiro, ele fala assim, tipo, eu só queria ganhar um dinheiro. A forma como nós chegamos neles, a gente nunca conta, né? Não isso, eu tô dizendo, a desculpa que ele dá, eu só queria ganhar um dinheiro. Geralmente eles não assumem, né? Geralmente não é, pô, é o crime, um dos crimes mais pesados que tem na legislação brasileira. Então, geralmente o cara nega. Porque normalmente o mentor do sequestro não tá no cativeiro. Né? Não, geralmente não. E ele que acha que vai poder se desvincular daquilo. No cativeiro, eles deixam sempre a parte mais fraca lá, porque eles sabem que é onde provavelmente a polícia vai chegar. Então, os cabeças de um sequestro raramente ficam no cativeiro, muito raramente. Poucos foram os casos. O Pedrinho tinha falado num caso, né, numa entrevista, de um cara que ficou com muita raiva que foi preso. Mas inúmeros, tem inúmeros. Que começou a gritar dentro da cela, assim, eu lembro, até nem lembro o caso, mas o cara fica putaço, assim. O cara quando sente a cana, sente os anos que ele vai passar preso, etc., eles ficam meio... Em vez de ficar triste, fica puto, fez cagada e quer ficar puto. Tem que pensar bem antes de fazer, é melhor, não faça, né? Porque vai doer, a cana vai doer, vai ser pesado. Melhor. Te pergunta isso, tem mais alguma aí, Gustavo? Não. Vamos para o quadro final do Café com a Polícia, chamado Tiro Rápido. Tiro rápido. Não é para Será que eu sou bom no tiro rápido? Já melhorou no tiro, eu acho, nesse tempo todo, né? Tá até dando instrução, né? Tá dando instrução de tiro já, né? A instrução para mim ela veio de uma oportunidade. Tem uma coisa que eu invejo muito no mundo do CAC, que é a facilidade, o poder treinar, né? A gente sabe que o esporte de tiro no Brasil é um esporte de elite, porque tudo é muito caro, né? O treinamento em si é uma coisa cara. Pô, é legal pra caramba, os caras treinam, dão tiro pra caramba. Eu conheço CAC que dá 5 mil tiros por mês, aí. Isso é sensacional. E eu vinha de um tempo que eu tava um tempinho sem treinar, tava um tempinho sem dar tiro, né? Apesar de estar num local de elite, pra gente que é policial e vive de polícia, é muito caro, né, treinar. Né? Você é policial como eu acredito que você participe aí da mesma opinião. E eu falei, pô, eu vou fazer uns treinamentos. Eu tô com dinheiro guardado aí, quero fazer um treinamento, etc e tal. Eu comecei a pesquisar treinamento aqui, treinamento ali, quantidade de tiro, o que eu faço, o que eu não faço e tal. E, pô, aí eu vi um curso, que é um dos melhores aí do Brasil, de instrutor de tiro, e que ia me dar uma quantidade de tiros muito grande. Eu falei, pô, então eu vou fazer esse treinamento, vou aproveitar e já saio com mais uma habilitação aí de instrução de tiro. Só que a instrução de tiro é uma coisa que, você não cria ali no curso de instrutor. Isso é um aprendizado para o resto da sua vida, né? Como tudo, praticamente. E daí eu fui fazer esse curso de instrução, fiz o curso de instrução em novembro, acho que de 2019, bateu mais ou menos ali com
com a pandemia, acho que 2020 ou 2019 fechou tudo, e daí eu acabei não iniciando o processo de aulas, e daí com a reabertura pós-pandemia, eu conversei com um amigo meu que é instrutor há muitos anos, tem uma escola muito bacana que é o GEAT, né, de tiro, e aí ele me convidou para começar a dar instrução com eles, e aí a gente iniciou nesse passo aí da instrução de tiro, e tem sido bem legal, assim, tem sido bem surpreendente. Sabe, depois que aposentar é uma ocupação aí que também é uma ocupação. Vamos torcer aí para o governo que vem entender o quanto isso é necessário como esporte, o quanto isso é bom, né, de qualquer maneira. Eu acho que tem que haver um diálogo nesse sentido. Precisa se criar no brasileiro entender que arma não mata ninguém sozinho, que mata é a maldade humana, e a maldade humana pode matar com uma faca, pode matar com um garfo, pode matar com um porrete. Se defender de um cara mal armado, só um cara bom armado. Só um cara bom armado, exatamente. Né? Assim. Como N situações aí aconteceram. Né? Então eu espero que o governo não interrompa isso, até porque o mercado fomenta quanto de trabalho com isso. Né? É uma ignorância em observar isso. Saiu notícia, não sei se saiu de alguma fonte confiável, que o Lula falou que ele já falou na campanha, né? Que a primeira coisa que ele ia fazer é tirar o decreto das armas. Foi tu que falou hoje de uma notícia. Isso está sendo muito fomentado, né? Mas vamos ver na prática até lá. Alguém tem que chegar uma hora e falar, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Você vai estar tirando ali o trabalho de, X mil brasileiros, né? Ainda mais por um governo que vem tanto falando de trabalho assim, para com isso, né? Enfim, bora pro quadro Tiro Rápido, que é com a palavra, na verdade. Eu vou fazer uma pergunta, falar uma frase, você vai responder a pergunta ou completar a frase só com uma palavra. O que vier na cabeça. O que vier na cabeça, ou uma frase também. Bate bola, jogo rápido. Beleza? Polícia é... amor ao próximo. Ser policial é ser... feliz. Trabalhar com sequestro é... é digno. Um motivo para ser policial. O bem. Um motivo para não ser policial. Salário. O que eu mais gosto da polícia é... salvar uma vítima. O que eu menos gosto da polícia é... acho que a politicagem. Policial bom é policial. Treinado. Bandido bom é bandido. Preso ou morto. Se eu voltasse no tempo, eu... faria tudo exatamente igual. Show de bola. Para finalizar, que recado você tem para dar para quem deseja ser policial um dia? Metade do meu público aqui quer ser policial um dia. Isso é interessante. Acho que a primeira coisa que tem que se falar é que a polícia é uma profissão, como qualquer uma outra, só que ela possui características aí que são diferentes de tudo que a pessoa pode imaginar. Polícia não é cabide de emprego, polícia não é o que muito se fala aí, como é que é? Que você não pode ser demitido. Funcionário público. Não funcionário público, mas estabilidade. Estabilidade. Polícia não é estabilidade, esquece essa ideia. Você tem que querer muito ser policial, você tem que saber que você vai abdicar de muitas coisas, e isso vai significar você não andar com pessoas idiotas, não estar em lugares idiotas e não fazer idiotices, né? Acho que essa é uma regra muito, muito clara, que serviria para tudo na vida, para o policial ao cubo, né? E vir mesmo para a carreira, a gente precisa de pessoas que queiram realmente, que estejam no sangue ser policial, que venham, né? Mas não venham achando que é fácil, porque não é fácil não. Você muda muita coisa na sua vida em troca dessa profissão. Show de bola. Vini, obrigado, meu irmão. Obrigado pela presença aqui. Espero que você tenha curtido. Curti. Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí com o canal de alguma maneira e contribuído com a galera que quer ser polícia. E venham ser polícia, como eu acabei de dizer. Venham preparados e sejam felizes. Faça uma vaquinha antes, faça um pé de meia antes de entrar na polícia. Isso aí. Pessoal, você que veio até aqui, comenta, vim até aqui, comenta o que achou da entrevista aqui embaixo. Segue o Vini, o @ViniSP, né? ViniSP, é isso aí. No Instagram, segue ele lá. Fala que você viu no Café com a Polícia, que você achou da nossa entrevista aqui, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.